Olá, sejam bem-vindos ao 4º episódio, um episódio muito especial do podcast Nossa História. Hoje estamos aqui com 5 colegas de trabalho para contar um pouquinho da sua trajetória profissional na FAG e também o que a FAG e nossos colegas significa na vida de cada um deles. Então, hoje é dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador. É um dia que nos faz refletir sobre a nossa profissão, sobre o nosso trabalho, mas também sobre as pessoas que envolvem tudo isso, quais são os propósitos que a gente tem na nossa vida e como a gente faz, né, com que o nosso trabalho seja um local prazeroso e de muito amor. Então, muito obrigada pela participação de vocês. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse episódio, para a gente bater um papo, então, sobre vocês, nós, na FAG. Então, todos aqui têm uma longa jornada na FAG, né? Exceto o João, que é o mais novo de casa. E eu queria começar com a Prof. Patrícia. A professora Patrícia é coordenadora do NAE, está com a gente há 23 anos, né, Prof? 23 anos. Então, para a gente começar, conta um pouquinho como a senhora chegou até a instituição. Então, primeiro, eu quero dizer que é uma honra dividir esse espaço com vocês, né? Num dia tão importante, que é a comemoração do Dia do Trabalho, do Dia do Trabalhador, né? A Aline falou bem, o Dia do Trabalhador justamente porque são as pessoas, né? Então, eu fico muito honrada de fazer parte desse momento. E assim, o trabalho é o nosso elemento norteador, né? Nós formamos pessoas para assumirem o mercado de trabalho. Então, esse dia é um dia que nos emociona, inclusive, porque é uma comemoração importante para todos nós aqui da FAG, né? Então, como a Aline falou, eu cheguei aqui na FAG há 23 anos, já estava vendo a minha foto de quando eu cheguei, parecida com a fisionomia do João, assim, bem jovem, né? Continuamos jovens, né? Porque nós não paramos nunca de estudar, esse é o nosso propósito, justamente porque hoje a importância de se pensar no espaço social de trabalho é você não parar nunca de aprender, né? Então, eu estou há 23 anos aprendendo, e aprendendo diariamente com os nossos alunos, com os meus colegas. Então, hoje é um dia bem, bem especial mesmo para todos nós. Eu acredito que esse é o nosso propósito, né? Pensar no espaço social e o quanto o nosso trabalho contribui para o bem-estar das pessoas, cada um com a sua função, cada um com seus propósitos, com seus objetivos, mas pensando nessa coletividade, né? Então... E, professora Patrícia, a senhora lida com o acolhimento, né? Com o suporte dos acadêmicos, com problemas, Sim. Né? E faz um trabalho muito importante aqui na FAG. E a senhora ter esse contato, e a senhora ser ali o suporte, o apoio deles nesses momentos de dificuldades, o que representa isso para a senhora? Bom, primeiro é importante pensar que quando o aluno chega à nossa instituição, ele vem com um monte de objetivos, ele vem com propósitos, ele vem com um projeto de vida que não são só projetos dele, mas da família, dos amigos, né, enfim, de uma sociedade. E aí, quando ele chega, ele se depara, muitas vezes, com dificuldades mesmo, porque é muita novidade, né? Eu venho buscar a minha formação, eu tenho expectativas, eu me organizo para começar o ensino superior, eu escolho um curso, e aí começam as aulas, eu conheço os meus professores, eu começo a fazer as primeiras amizades, e aí, claro que os desafios também aparecem, né? E os desafios, eles precisam ser superados, eles fazem parte dessa trajetória do aluno. Então, nós precisamos pensar, sim, juntamente com professores, com coordenadores, com todas as equipes de trabalho aqui da FAG, em como acolher esse aluno, em como fazer com que ele se sinta bem aqui, com que ele realmente pense num propósito de vida também, que vai se consolidar ao longo dessa trajetória, né? Eu costumo dizer que existem 2 momentos bem importantes de rituais dos nossos alunos, que é quando eles chegam, né, repleto de sonhos, de expectativas, e quando eles terminam a graduação, que é o ritual da formatura. E no meio disso tudo, existem os desafios, as conquistas, existem várias atividades, muito conhecimento, que vem sendo promovido por uma série de processos pensados aqui na FAG, nessa coletividade toda. Então, esses 2 rituais, eles marcam
o início da trajetória, com uma série de perguntas que são pensadas por esses alunos, e quando eles estão saindo, os nossos egressos, que vão para o espaço de trabalho, eles continuam com perguntas, mas são outras. E assim, a gente lida diretamente com os sonhos das pessoas, né? Com as expectativas, né? Dos acadêmicos, das famílias, né? E a senhora está ali na frente disso. Então, quando ele sai, quando ele entra, o sonho é a formação, é o crescimento, é às vezes poder dar para a família, né? Uma qualidade de vida melhor, enfim, são diversos. E quando eles saem, também os sonhos mudam, mas são sonhos. Daí vem as inseguranças, vem tudo isso. Então, acho que todos nós, a gente lida com isso. Então, são profissões muito importantes, né? Porque além da parte profissional do aluno que está entrando, a gente tem que se preocupar, e isso a FAG faz muito bem, é se preocupar com o pessoal, né? Nós somos muito acolhedores. E é o nosso dia a dia, né, Aline? Porque nós estamos vivenciando com muita responsabilidade um processo de formação do sujeito que veio para cá e que vai depois construir junto com a sua família também uma vida significativa, né, levando as vivências, as experiências, o conhecimento que ele foi adquirindo ao longo desse processo, e com os pares, né, com cada um aqui. Nós somos mais de 1.000 funcionários e cada um contribui para que essas engrenagens todas funcionem, né, para que esse processo de formação seja significativo. E a senhora consegue, a senhora acompanha eles, né, no início, que a senhora faz a acolhida dos calouros, acompanha o processo de uma grande maioria, né, que procura o apoio do NAE e está ali, né, nas formaturas, enfim. Qual que é a diferença que a senhora vê nesses... A FAG vai fazer 27 anos agora em agosto, a senhora está aqui há 23. Então, a senhora viu a FAG crescer, né? Sim, a FAG bebê, enfim, sim. digamos assim. E qual que é a diferença que a senhora vê do aluno de antigamente, de 20 e poucos anos atrás, com o aluno que está entrando hoje? Eu penso que é todo um contexto, sabe, Aline? Porque, na verdade, há algumas décadas, né, 2 décadas, o contexto era diferente. A sociedade era diferente. Então, o aluno chegava e, quando ele pensava numa profissão, ele vinha, buscava os conhecimentos e podia exercer com tranquilidade aquilo que ele almejava, a profissão que ele escolhia. Hoje, nós estamos... claro, e é um grande grupo que faz isso, né? Nós estamos aqui num grande grupo pensando que o nosso aluno ele precisa adquirir habilidades e competências para aprender sempre. Quando ele sai daqui, ele vai precisar de novos aprendizados. Então, ao sair do ensino superior hoje, ele precisa ter habilidades e competências para continuar aprendendo. E isso é fundamental. No contexto contemporâneo, nós precisamos preparar o nosso aluno com condições para que ele enfrente desafios que nem existem ainda, desafios que ele vai alcançar quando ele estiver exercendo a profissão. Então, é uma responsabilidade, a gente faz isso de maneira buscando generosidade, né, acolhimento, parcerias. Os processos de formação eles são muito importantes para todos nós. E comemorações também, porque nós também comemoramos, né? Nós comemoramos cada vitória, nós comemoramos quando os alunos chegam, o primeiro dia, nós comemoramos quando tem semanas acadêmicas, quando tem eventos, quando eles participam. Então, nós temos aí, ao longo desse processo, várias comemorações, que depois, lá no final, tem a comemoração da formatura, quando o nosso regresso volta, quando ele está aqui conosco, trazendo, né, quem aqui está... Olha, você é a nossa egressa, você teve a formação aqui. Então, acompanhar todo esse processo, o crescimento do Centro FAG, né, cada conquista, cada curso, as notas do MEC, toda a avaliação que é feita não só pelo Ministério da Educação, mas pela sociedade. A sociedade nos valida. E é muito engraçado, assim, dá muito orgulho, porque a gente vê que esse trabalho, né, a gente faz com maestria. Vou dar um exemplo, esse fim de semana que passou, eu encontrei uma senhora, não lembro o nome dela, fiquei até com vergonha de perguntar, porque ela chegou tão feliz conversar comigo. E ela falou: oi, Aline, tudo bem? Você não vai lembrar de mim, mas eu lembro de você. Você era pequenininha e eu fazia direito na FAG, me formei em 2008. E ela falou...
E a Viviana tá lá ainda, eu adoro a Viviana, elogiou um monte a Vivi, que a Vivi me ajudou muito, consegui me formar por causa dela. Então você vê, né, o carinho das pessoas quando saem daqui. E isso é fruto das pessoas que estão aqui dentro, né? Que a gente planta a sementinha e ela brota. Então, é uma senhora que formou em Direito em 2008, só elogios pra Vivi. Isso é muito legal, me deu muito orgulho. Eu fico muito feliz em saber disso, muito obrigada. É. Né? E assim, todo mundo tem história, né? Com aluno, com colegas de trabalho. Prof. Os Paty. nossos filhos, Exato. né? Eu tenho 2 filhas que se formaram aqui. Uma foi do curso de Direito, outra foi do curso de Nutrição. E a Aninha continua com a gente, trabalhando no São Lucas, fazendo parte. Isso é legal, muito. Né? Tem um filho que vai se formar em Engenharia Mecânica daqui a alguns dias. Então, é a nossa família. A identidade FAG se confunde com a nossa identidade. A dona Nair sempre fala que não são empresas. Nós somos uma grande família. E é verdade. Né? A FAG, o grupo Gurgas, né? No geral, sempre fala isso. Que aqui é a casa da família. A gente não quer que venham para cá e seja apenas um trabalho, né? Então, por isso que eu acho que a gente faz tudo com muito amor e isso a gente vê o resultado lá fora depois. Prof, uma história que marcou a senhora aqui na FAG com aluno ou colega de trabalho, assim. Pode ser triste, olha, pode ser engraçada, uma coisa que... Foram muitas histórias, muitas vivências, né? Assim, é muito bacana quando nós encontramos alunos, egressos, né, na verdade, que passaram por aqui. E quando eu vou, por exemplo, em algum... porque eu já trabalhei com vários cursos, né? Como a minha formação é na área de comunicação, de letras e pedagogia, eu entro em vários cursos. E aí eu acabo convivendo com muitos alunos de várias áreas. Então, quando eu chego no hospital, quando eu chego numa escola, quando eu chego em espaços sociais, eu acabo encontrando os alunos. E uma coisa bem bacana que quando eles me reconhecem, eles falam, "Ai, prof!" E é claro que eles esperam que eu também lembre do nome de cada um, né? E aí eu lembro do Roxinho com muito carinho, sempre com muito carinho, mas é claro que eu não me lembro de todos os nomes. Então eu fico, oi, tudo bem? E aí a gente fica tentando, né, encontrar aí uma forma de ir lembrando da pessoa e lembrando de tudo que ela representou nesse processo. Então foram muitas histórias bacanas de aprendizado, superação. Nós temos lá no NAE como... Vocês já disseram, a Aline já disse, vocês sabem, né? Todo um atendimento de alunos que vão superando muitas dificuldades e mostrando as suas potencialidades. Então, quando eu os encontro no mercado de trabalho, eu fico muito orgulhosa. E eu já encontrei vários, então eu sinto muito orgulho de ter feito parte do processo de formação desses alunos todos, né? Afinal de contas, mais de 20 mil alunos já passaram por aqui. Né? Então, tem muita história bacana, tem muita coisa legal, eventos que nós fazemos, palestrantes de renome que vêm, viagens que nós fizemos, né? Viagens internacionais, nós fomos com um grande grupo, fomos para a Europa, visitamos instituições lá, eu fiz o meu mestrado, eu fiz o doutorado com apoio institucional, então, assim, tem muita coisa legal, a formação das minhas filhas foi algo extremamente emocionante, assim, foi viver esse papel de mãe também aqui dentro, é algo bem emocionante. Mas tem uma coisa que acontece, já aconteceu várias vezes, é que quando eu chego em algum lugar e eles me perguntam, como que é o seu nome? E eu falo, professora Patrícia. E aí parece que já internalizei, né? E às vezes ainda falo, professora Patrícia da FAG. Então a gente internaliza isso, né? Então é bem curioso pensar que você forma a sua identidade, não tem essa questão de, não, isso é sua vida pessoal e isso é sua vida profissional. Não, nossa identidade ela é formada por essa multiplicidade de vozes, por essa multiplicidade de conhecimentos, né? De convivência das pessoas com as quais a gente convive. Isso não tem preço. Eu ia perguntar, né, assim, qual é a motivação diária, né, de vir para cá e trabalhar, mas já é explícito, né? A motivação é a gente sair daqui e encontrar os nossos egressos profissionais bem formados, bem posicionados no mercado de trabalho, felizes e tendo carinho pela história que eles construíram aqui. Isso não tem preço. E tem uma coisa que eu não posso deixar de falar. Da minha mãe, né? É verdade. Minha mãe foi minha referência, minha inspiração. Foi por conta dela que eu assumi a profissão, né, de professora. E ela também esteve conosco aqui durante vários anos, né? Um processo de formação. E hoje já se aposentou, está lá vivendo, né,
uma outra parte da vida, né? Então, mas ela também foi muito importante nessa escolha profissional, né? Aproveitando falar de mãe. Mãe, um beijo pra você, te amo. Tenho orgulho, né? Eu falo que a gente é espelho do que a gente vê em casa. E meus pais são os 2 trabalhadores que eu admiro muito. Então, Feliz Dia do Trabalhador pra vocês também. Prof. Patrícia. Outra Patrícia, né? Outra Patrícia. Patrícia Alessandro, do Colégio FAG. Eu chamo de Prof. Patrícia porque a prof começou aqui há 22 anos, no colégio, como inspetora de alunos. Eu era pequena, eu estudava lá, dei bastante trabalho. Minha irmã, né, prof? Você um pouco menos. Daí vai me matar depois. São muitos anos, a gente queria uma intimidade, né, prof? Com certeza, ainda mais agora que você tá como mãe, né? Daqui a pouco... Olha só que beleza. Daqui a pouco os meus vão estar dando trabalho para a senhora. Prof, conta para nós como que foi que a senhora começou. Hoje a senhora é professora do ensino fundamental, Isso. né? Uhum. Que bom, conta pra gente um pouquinho. Isso aí, então eu comecei na FAG há 22 anos atrás, né? Assim como a prof. Patrícia tem bastante lembranças, eu também. Não tinha metade dos blocos que temos hoje. Eu me recordo que a gente tinha o bloco 1, o bloco 2, a engenharia talvez começando, a reitoria nem tinha. Me recordo, assim, que os parques, né, uma coisa que as crianças adoravam vir, mas a gente só tinha aquele parque da mata, né? A mata lá, o viveiro, ainda muito iniciando tudo, e hoje olha a dimensão que nós temos de parques, né? Começamos com poucos alunos, nós tínhamos aquele ônibus ainda que passava na Rua Paraná, pegando os alunos, né? Exatamente, os alunos do ensino médio, e as turmas foram crescendo com o passar do tempo. Então, comecei trabalhando ali no setor administrativo. Quando eu trouxe o meu currículo, foi para ser professora, mas ainda não tinham turmas. E os professores já tinham assumido todas as que tinham. E aí, depois de 3 anos, eu assumi turma e continuo com a mesma turma até hoje. A Prof. Paty não passa de ano. Gosto muito do que faço. Criamos, né, identidades com aquilo que a gente vivencia todos os dias. A prof falava da questão de encontrar alunos, como isso é gostoso, né? A gente encontra alunos. Na minha área da alfabetização, quando você perguntava ali de coisas curiosas que acontecem, às vezes as crianças falam assim, eu passei em uma placa e eu li FAG. Ou seja, que gratificante, né? Então, e sem contar também da questão de amigos, que a gente vai criando esses laços afetivos. Quando você falava dos seus pais, recordo com muito carinho de quantas vezes encontrei eles pelos corredores, ou seja, diariamente ali, né? São aqueles, vamos dizer, aqueles que estão junto conosco em todos os acampamentos, em todos os eventos, sempre dando aquela mão amiga, e muito bacana isso. O colégio era pequenininho mesmo, né? Tinham poucas turmas, e eu lembro que o meu pai ele tinha que sempre ser o primeiro a chegar, abrir as portas. E eu e minha irmã era pequena, tinha que vir para a escola junto com ele, mas eu ficava brava, que era 6h30 da manhã, tinha que estar aqui. E ele era pontual? E ele era pontual. 6h30 tava nós nas carteiras, deitado, mas é muito bacana, muito né? Bacana. Agora a Prof. Paty não passa de ano. Só que deve ser bacana, porque a senhora consegue acompanhar a trajetória do aluno até o terceirão, porque Isso. a gente tem aqui na FAG uma cultura, né? Que o aluno entra pequeno e ele fica até a graduação, Exato. né? E a senhora consegue acompanhar. E a gente passa no corredor e vê os grandões já falando, oi, Prof. Paty! Oi, Prof. Paty. As famílias também, né? Quando vocês comentavam ali no início desse anseio, né? As famílias chegam para nós também com muitas expectativas. E aí, na época, né? A minha responsabilidade também era de apresentar o colégio, como era a proposta, os espaços, fazer com que as famílias também tivessem aquela confiança, né? Aonde iam deixar os seus pequenos, e isso é muito bacana. Hoje já tem muitos aí que já são até avós. Nossa, é verdade. Que já passaram da fase de pai e agora são avós. E assim, né, da mesma forma que eu falei com a outra, a Prof. Patrícia, ali na educação infantil, no fundamental, também mexe muito, né, com os sonhos dos pais, com a insegurança. Será que meu filho está atrasado, consegue ler, né, e todo o tempo. E nesses 20 e poucos anos a educação mudou muito, os alunos também mudaram muito, principalmente por causa da tecnologia. Sim. A senhora, dentro da sala de aula, deve notar as diferenças. Sim. Porque tem os lados que são extremamente positivos,
obviamente, mas tem pontos em que a tecnologia, o acesso à informação muito rápido pode prejudicar o aluno, né? As famílias. Isso. A senhora consegue perceber isso? A diferença de um aluno, igual a professora perguntou para a prof. Patrícia, a diferença de um aluno de antes com o que está chegando, entrando na escola agora? Com toda certeza. Os alunos que estão chegando hoje já vêm mais exigentes, né? E também, lembrando da questão da pandemia, né? Quando você falava ali de momentos que vivenciamos, né? Eu lembro com muita tristeza até do momento da pandemia, quando a minha turma chegou e de repente veio o anúncio que as crianças iam embora e já era para arrumar todo o material, apostilas, porque era por tempo indeterminado. Tudo novo, né? E aí eu me recordo também que passou 15, 20 dias, nós tivemos que nos reunir online para decidir como que íamos fazer provas, como que ia ser, né, essa questão, e durou ali por um bom tempo, e assim, aquela ansiedade também de reencontrar as crianças, e pós-pandemia, com certeza, as crianças voltaram também diferente, é um novo momento, né, e nós, enquanto professores, por mais que 22 anos em sala de aula, acredito que todos os dias a gente precisa se reinventar. É verdade. Agora, a pandemia foi complicado, né, as crianças voltaram mais eufóricas, né, ansiosas. Isso. A gente vê, assim, até eu tenho filhos pequenos, meus filhos têm 6 anos, e é muito diferente eles hoje, com o que eu consigo lembrar de mim, da minha irmã, com a idade deles. Eles são muito mais espertos, né? Eles são, de fato, mais exigentes. Isso. Só que a gente vê que às vezes a gente tem que dar uma seguradinha. Uma seguradinha. Porque eles ficam mais ansiosos mesmos, e a gente vê que isso prejudica também no dia a dia, dentro da sala de aula. E graças a Deus temos as professoras hoje, igual a senhora, que é uma profissão muito importante, né, que auxilia muito na educação, né, dos pais, colocando também regras, limites, ensinando, corrigindo até os pais às vezes, porque pela facilidade, já deixa ele ficar um pouco mais na TV, né, dar um sossego. Então, a profissão é maravilhosa, prof, a sua. Obrigada. E eu lembro muito da senhora no corredor, assim, é muito legal. A gente que vive aqui, né, crescia aqui dentro da FAG. Tentando colocar os alunos todos para dentro da sala de aula, né? Vai começar a bater o sinal e assim nós íamos. O que significa educar para a senhora? Amor. Muito. Muito amor. Muito amor à profissão, né? A profissão de professor é uma vocação, né? Hoje nós precisamos ir além, muitas vezes, da nossa formação, né? Então, como professora dos pequenos, né? Muitas vezes você tem que ser a psicóloga, a médica, a dentista, prof, dói meu dente, prof, esses dias uma aluna falou, tá doendo a minha unha. Então, assim, é todo aquele acolhimento, amor. E bastante amor, né? E recebe muito amor também, muito, né, prof? Muito amor. Dos alunos, das famílias. Das famílias, esse reconhecimento é muito importante. É uma motivação diária. Isso aí. Fernanda trabalha na contabilidade. Isso aí. É um departamento que assusta, né, Fer? Só um pouquinho. A gente, quando a contabilidade liga, a gente já quer fugir. O pessoal fica meio com medo, né, preocupado, e eu brinco, né, que eu tenho a minha marca, né, todo mundo me conhece como a Fernanda da Contabilidade. Se eu falar a Fernanda Dan, ninguém sabe quem que é, né? Não. Então, é marca registrada. A Fer está aqui com a gente há 21 anos, e a Fer, ela foi amarrada e puxada aqui para dentro, né, Fer? Quando você começou. Exatamente. Conta aí pra gente como que você veio parar na FAG. Então, minha trajetória começou aqui na FAG dia 9 de fevereiro de 2005, né? Quando eu cheguei aqui foi um desafio bem grande, estava iniciando assim um projeto específico que depois foi descontinuado, mas era dentro do departamento de contabilidade, né? E o mais interessante, que para mim é muito significativo isso, que nem a Aline falou, né, que eu fui puxada para cá, eu trabalhava num outro local, né? Não estava muito feliz, realmente. E o seu Assis me conhecia. O seu Assis pegou e falou assim, loirinha, você quer trabalhar com a gente na FAG? Eu falei assim, olha, para mim seria uma honra, né? Daí ele falou assim, então eu vou marcar da gente conversar. Primeira vez que eu conversei com o seu Assis, estava seu Assis Marcos e o seu João Vieser. Hoje, né, o nosso contador da FAG. Então, o seu João ali intermediou a conversa, né, falando o que seria, né, para mim trabalhar ali na contabilidade.
E de primeiro momento ali eu falei assim, é uma coisa totalmente fora do que eu estava trabalhando na época. Mas eu aceitei o desafio, né? Vim para cá e a partir do primeiro dia que eu estava aqui, eu notei que seria algo muito grande, ia ser muito maior do que eu estava esperando até, né? Quando eu cheguei, foi o mesmo ano que foi inaugurada a clínica FAG aqui, né? Que nem elas já comentaram, né? Tinha o bloco 1, o bloco 2, o 4, né? A clínica FAG foi feita a inauguração e estava começando a construção da reitoria. Assim, a contabilidade, ela fica mais os bastidores, né? Exatamente. Então, tem gente que não conhece, não entende a importância que é a contabilidade dentro de uma empresa e que você acaba se envolvendo também com todos os departamentos. Sem dúvida, Não é? sem dúvida, verdade. E é interessante, assim, que no contexto, né? Se a gente for ver, quando eu entrei, eu vim com um propósito, né? Que era um projeto específico. Mas daí eu passei por todas as partes da contabilidade, porque envolve várias coisas, né? A contabilidade. Hoje, digamos assim, eu atuo mais com ênfase na parte burocrática e legal da fundação, né? A fundação, ela é mantenedora, então, de todas as outras instituições. Então, por esse motivo, eu estou ali envolvida com vários departamentos, né? Incomodando muitas vezes as coordenações, com relatórios de atividades para o Ministério Público, né? Além de vários outros Copex, propósitos. com trabalho com um projeto que não está escrito direito. Também. Então, a gente fica ali, por sermos uma fundação, a gente tem que estar bem ligado e voltado a todas as coisas que nós estamos fazendo na instituição, né? Porque nosso objetivo da fundação é a área educacional e a área social. Então, a gente sempre está com tudo ao redor em volta desses objetivos, né? Então, por isso que a gente tem que ficar bem atento ali no nosso departamento. Um momento desafiador que você lembra nessa trajetória tua na FAG? Um momento desafiador? Bom, se a gente for ver, tivemos vários, né? Mas, para mim, assim, o momento mais difícil que nós passamos foi, vamos colocar ali, né, quando a gente fazia, principalmente, assim, as prestações de contas, né? Porque foi mudando muito as coisas com o passar do tempo, né? Então, a gente teve que ir ali se encaixando, né? Eu brinco, né? A gente dançava para poder estar realmente de acordo com o que deve ser feito, né? Então, eu acho que essa parte aí foi a parte mais desafiadora, até a gente realmente se alinhar e se encaixar da forma correta. Em uma palavra, o que a FAG representa, a tua história na FAG representa para você? Vida, família. Porque, vamos dizer assim, minha trajetória profissional, a grande maioria foi aqui dentro, né? São 21 anos, né? Então, eu cresci, aprendi, me desenvolvi aqui dentro, né? Não fiz minha primeira graduação aqui, mas fiz minha segunda graduação, minhas pós-graduações aqui dentro, né? Meu filho estudou aqui dentro, vai continuar estudando, né? Então, sem dúvida alguma, a amizade que a gente faz também é muito grande, né? Então, não tem como a gente dizer que não é uma família. É uma família, sem dúvida alguma. Peguei o filho dela no colo, no hospital, o dia que nasceu. Hoje tem enorme, maior que eu. Exatamente. Foi a primeira visita do meu filho no hospital. Todo mundo envelhece, né? Não adianta. Vive também, 21 anos já, passa muito rápido, né? Professora Viviana, coordenadora do curso de Direito. Como que a Vivi chegou à FAG? Como que a Vivi se tornou coordenadora? Então, a Fernanda estava falando, né, de que ela estava num emprego, que ela não estava feliz. E são muitas as coincidências, porque eu também comecei em 2005, ela no dia 9 ou no dia 5 de fevereiro, né? E eu também não estava feliz no outro trabalho que eu estava. E eu comecei a fazer o mestrado, e lá eu conheci a Luciana Ermiliato, que à época trabalhava nos cursos de Administração e Direito. A gente acabou ali fazendo uma amizade, foi quando então eu falei para ela dessa minha infelicidade, digamos assim, nesse outro trabalho que eu estava. E eu buscava um pertencimento em Cascavel, porque eu não sou daqui, eu tinha me casado no ano 2000 e eu lutava com Cascavel.
Tanto que eu ia para as férias, né, para minha família e tal, e eu lutava para voltar, porque eu tinha uma dificuldade com o Cascavel. E aí, conversando, ela me contou, então, que o núcleo de prática jurídica estava sendo construído e que precisavam de alguém com habilidades de advogar, que era o que eu já tinha, e mais a habilidade educacional, para ser professor, orientador e tal. E aí, então, eu vim, né, fazer a banca aqui para essa atividade. E eu me lembro, eu conversava com o meu marido e ele dizia assim, olha, se você não está feliz, eu acho que é bem legal você ir, né, fazer essa banca e tal. Então, me ajudou até a preparar a aula e tudo mais, porque, à época, ele também trabalhava, né, com educação. E eu vim fazer a banca. E o curioso da minha banca é porque isso aconteceu em setembro de 2004, né? Eu demorei até para começar, porque a FAG me deu um presente logo no primeiro dia. Então, eu fiz a banca, fiquei muito nervosa. Na minha banca estava o coordenador da época, o Dr. Leonardo, o Dr. Ramiro, e alguém que era do setor de contratação de professores, que era do secretariado executivo, não me lembro o nome. E aí saí, então, da sala muito nervosa, porque eu apanhei, em especial do Dr. Ramiro, naquele dia, assim, com perguntas. E aí, saindo dali, eu não vi os degraus. E eu voei. Então, eu fraturei a minha mão. E eu quebrei, né, a minha mão. Então, né, assim, e precisei, né, ficar mobilizada há muito tempo. Então, a minha contratação demorou um pouco, porque eu fui aprovada na banca por conta disso. Mas eu ia muito lá na obra do núcleo, ver como é que estava e tal. Isso, então, me marcou, né, a minha entrada na FAG, digamos assim, né, porque eu já comecei. E aí as coisas foram acontecendo. E, na sequência, como eu podia conciliar, né, eu fiquei ainda um tempo no outro trabalho, mas foi tão maravilhoso a minha chegada, que essa coisa do meu pertencimento, de eu fazer parte, de eu me sentir muito bem aqui, fez com que eu deixasse a outra atividade de maneira muito tranquila. Então, as meninas estavam falando sobre o que a gente faz, sobre o que a gente transforma e tal. Certa vez, né, veio alguém aqui e falou que aqui era a casa de sonhos. E aquilo me marcou tanto, porque, efetivamente, nós somos uma casa de sonhos, seja lá do pequenininho ou até, né, a conclusão da graduação. E eu sou uma sonhadora. Eu gosto de falar de projetos, de sonhar, de falar de transformação, de como a formação pode mudar a gente. Então, ao longo da minha caminhada aqui, desses 21 anos, cada vez mais eu me sinto pertencente. Né? Efetivamente, falar da FAG é como se eu estivesse falando da minha própria casa, porque eu me sinto em casa. Mas é a sua casa, né? Aqui é a casa de todos nós. E é muito legal isso. Então, eu me sinto próxima de vocês, em que pese a gente não tenha uma amizade de um frequentar a casa do outro, eu me sinto próximo de vocês, né? Quando alguém fala de vocês, que a gente está fora e tal, a gente tem orgulho. Então, eu acho que essa construção, né, essa história da FAG permite com que cada um de nós que está aqui encontre o seu lugarzinho no sol, né, e seja parte desse todo. Então, acho que isso é muito legal. E aí me faz sempre pensar nessa coisa claro que seria piega se eu dissesse que nunca vim triste para o trabalho, nunca tive problema no trabalho. Não é verdade isso, né? Tem dias trabalho, né? Exatamente. Tem dias que você vem para o trabalho que você não está legal, né? Que a sua motivação está baixa e tal. Isso acontece. Mas quando você chega aqui e você entende o seu propósito, é como se você entrasse, como diz lá na psicologia, em estado de flow, né? Você esquece tudo isso e você se entrega a esse lugar. Então, eu posso dizer que é uma casa de sonhos e é mágica. Eu amo FAG, né? O nosso símbolo maior, e eu acho que é isso. Eu me recordo que esses dias nós trabalhávamos na disciplina de História, uma atividade onde dizia assim, como era a sua escola? Quando você, né, a sua escola era desse jeito quando você chegou aqui, e aí eu lembro que as crianças vieram me entrevistar. E aí é o que a prof acabou de falar, né? O pertencimento, né? Puxa, que bacana eu poder falar como era a escola quando iniciou, porque eu estava aqui. É muito legal, né? A gente vê o crescimento, tudo.
E, Vivi, o direito, os profissionais de direito, eles têm um impacto enorme na sociedade hoje em dia. Né? Pensando nisso, qual é o propósito da Vivi Coordenadora? Pensando nesses profissionais. A Vivi Coordenadora, né, ela sonha com aquele profissional que vai pacificar o conflito social, que é o nosso objeto de trabalho, mas que seja humano, que olhe o outro ser humano como humano que ele é. Porque a gente aplica a legislação, mas só aplicar a legislação para resolver o conflito social não transforma a sociedade. A transformação da sociedade é a humanização. É eu conseguir, com aquele meu trabalho, humanizar o outro para que aquilo não aconteça mais. Então, o meu sonho é que esse aluno que chega aqui e que, por conta do mundo moderno, muitas vezes a gente acaba se distanciando um pouco dessa questão da humanização, que ele, além de adquirir o conhecimento para a formação dele, que ele saia mais humano. Né? Com isso, a gente vai transformar a sociedade, que eu acho que é o papel principal do direito, manter a gente vivendo harmonicamente. A gente só vai viver harmonicamente se a gente for humano. Exato. E você está cumprindo com o seu propósito, porque, igual eu comentei antes, daquela senhora que veio conversar comigo fim de semana e falou muito da coordenadora Vivi, com muito carinho, com muito orgulho, com muito respeito. E ela falou que ela ama a FAG, que sempre que ela pode, ela vem passear aqui, que hoje ela traz os netos dela aqui na faculdade. Então, é muito legal. Muito obrigada por isso. Todos nós sentimos muito orgulho, né, de todo mundo trabalhar aqui. João, você é o mais novinho, João? O mais novinho, o mais novinho. O João tá com a gente há 4 anos. Os primeiros 4, né, João? Sim, sim. E o João também tem uma história bacana, que ele começou em outro departamento, totalmente diferente de onde ele está hoje. O João é fisioterapeuta, está na clínica da FAG hoje. Conta pra gente como que foi o teu início aqui na FAG até você chegar à fisioterapia. Então, quando eu iniciei na FAG, eu ingressei no setor de audiovisual com o Sabará. Inclusive, era onde eu tinha mais contato com as professoras. A gente já se encontrava nos eventos, nos corredores, por aí. E durante esse período, eu continuei estudando, né? Sempre fazendo fisioterapia. Um abraço, inclusive, para os meus professores, né? E após formado, surgiu essa oportunidade de trabalhar na clínica como fisioterapeuta. E desde então, estou na clínica, bem feliz com a profissão que eu escolhi, com o que eu escolhi para estudar, escolhi com o que eu quero ser na minha vida e bem contente com isso por enquanto. Em que momento você percebeu que você queria mesmo a área da saúde? Então, a fisioterapia, eu costumo dizer que ela que me escolheu, na verdade, né? Eu acabei sofrendo um acidente em 2020 e fui paciente de fisioterapia antes de ser um fisioterapeuta. Naquele momento, quando eu me tornei um paciente de fisioterapia, que eu pude ver a evolução gradativa, aos poucos, um dia após o outro, e como isso fazia diferença para mim como pessoa, enquanto paciente, que eu escolhi a profissão que eu queria fazer para minha vida. Quando eu tive esse sentimento como paciente, eu falei, esse sentimento que eu quero proporcionar como profissional. Você sabe que eu queria muito ser fisioterapeuta. Não por muito sabia, tempo, não sabia. Mas aí a vida me levou para administração. Amo administração hoje, mas eu acho uma profissão maravilhosa, porque é o cuidado, é o pós, é o bem-estar, né, das pessoas. É uma profissão muito, muito bonita. A gente vê que não adianta faz uma cirurgia com um médico maravilhoso, mas o pós, né, que fica muito nas mãos do fisioterapeuta, o acompanhamento, tudo, é essencial, é o que vai fazer a diferença. Sim. E não só ali na parte mesmo profissional da fisioterapia, né? As atividades que a fisioterapia faz. Mas o fisioterapeuta também fica um pouco psicólogo, né? Justamente. Porque aqueles momentos de dor, difícil, nossa, será que vou melhorar? Porque tem que ter paciência. A fisioterapia é uma área que não adianta você ir hoje achando que você vai sair bom. Exato, né? Exato. Entra muito no que a professora Vivian falou pra gente, né? Desse lado humano da nossa profissão, né? Então, lembrar que além de técnicas, além de estudo, além de aprimoramento, a gente está lidando com um ser humano do outro lado, um ser humano que tem família, que tem problemas, contas a pagar, que às vezes só quer vir para a sessão para desabafar, para ter uma atenção. Então, assim, é uma linha tênue que a gente tem que levar para ter esse equilíbrio, né? Para ter um bom tratamento. E você consegue relacionar a experiência profissional que você teve no audiovisual com a fisioterapia? Você traz alguma coisa? Assim, Na verdade, assim,
dentro do audiovisual, né, a gente tem acesso a muitos outros setores também. Então, coordenação, setor do NAE, dentro do colégio, na reitoria, são vários setores que a gente tem acesso e acaba conhecendo muitas pessoas, né? E essas pessoas também me ajudaram muito nessa minha formação profissional e individual como pessoa. Então, eu me considero privilegiado por ter conhecido pessoas muito boas durante esse processo. Então, mandar um abraço para o Sabará, para o Xavier, para o Éder, que são pessoas que a gente tinha esse contato diário e que participam desse nosso desenvolvimento, né? Então, muitas coisas que eu aprendi no audiovisual, nesse lidar com pessoas do dia a dia, de entender como a FAG funciona, eu a carrego até hoje comigo como fisioterapeuta hoje. Para quem não sabe, o audiovisual, ele acaba se envolvendo com todos os departamentos da instituição, coordenadores, professores, com os alunos, com a parte administrativa, né? Sim. Então, você conhece todo o meio, conhece todos os processos, é um departamento essencial hoje, né? Nas nossas aulas, no dia a dia da instituição, na parte administrativa, na parte pedagógica, muito legal. O que o João de hoje, profissional hoje, falaria para o João profissional de 4 anos atrás? O João profissional hoje, eu acredito que eu falaria para mim aproveitar ainda mais o processo, aproveitar ainda mais os bons relacionamentos, aproveitar ainda mais as experiências que eu tive, né? Isso dentro dos eventos, dentro das semanas acadêmicas, vestibulares, enfim, todos os eventos que a FAG tem o prazer de fazer, né? Então, assim, eu falaria para aproveitar ainda mais esse processo, porque, como eu disse, é tudo enriquecedor, né? Pro reflexo final, pro objetivo final, né? Então, eu acredito que todos os dias, ruins, como a Vivi disse, bons, mais ou menos, médios, me tornaram o profissional que eu sou hoje. Bacana. Estou aproveitando que ele falou dos eventos, vamos fazer uma propaganda aqui. Junho, dia 8, nós temos a CCI. O CCI esse ano vai estar sensacional, bem de acordo com o momento que a gente está vivendo aqui do nosso país, eleições e do Mundial, coisa de guerra. Então, quem não se inscreveu, tem a oportunidade de se inscrever ainda, CCI, ó, viu? Vamos seguir o exemplo do João, ó. E dentro ainda, falando dos eventos, eu ainda tive o privilégio de participar tanto como profissional, quanto também como aluno, né? Então, a gente acabou ficando em 4º colocado no Summit de 2024, prof. Você lembra? Nós já tivemos várias edições e cada vez maiores as nossas edições, então envolve uma comunidade acadêmica toda engajada, né, pensando no empreendedorismo, pensando na inovação e dialogando com o ECCI, porque o ECCI traz aí... E é legal que o Summit agora tem a participação do colégio, né? Então, também, a cultura que eu acho que já vem isso do perfil do nosso mantenedor, seu Assis, do empreendedorismo, da inovação. Então, o aluno FAG, desde pequenininho, ele já é motivado a pensar para frente, né? A inovar, a empreender. Então, isso é bem legal. Esse é o perfil da FAG, né? O nosso foco é o mercado de trabalho. E ouvindo o João falar, chefinha, eu fiquei muito feliz, emocionada, porque nós também somos, né, um campo de trabalho. Então, o aluno vem aqui para buscar a sua formação e depois ele pode retornar como profissional, né? O João representa tantos outros que estudaram aqui, que talvez sem nenhuma pretensão, né, de pensar em trabalhar na FAG, mas o mercado de trabalho, né, a FAG foi para ele, então, uma oportunidade de trabalho. E eu acredito que nós temos muitos, né? E é muito legal, né? No direito tem vários professores que são egressos, né? Eu sou egressa, o João é egresso, o Gerson, que hoje é o nosso coordenador de financeiro, também é egresso daqui. Isso é legal. A Ellen também. Então, é igual a senhora falou, é o pertencimento, né? O aluno também tem isso. E essa valorização do capital humano. Valorização. Porque quando eu cheguei aqui, eu acredito que vários, né? Nós chegamos com uma formação inicial, ou às vezes com o ensino médio, ou mesmo antes do ensino médio, né? Como o caso das minhas filhas, por exemplo. Mas a FAG, ela investe, ela confia no potencial das pessoas. Então, o meu marido agora está fazendo doutorado, né? Com apoio institucional. Então, tanto a Jaqueline, a Aline, representando a Copex, né, os pró-reitores, o professor Afonso, eles acreditam no potencial das pessoas. Isso é extremamente importante, porque há um crescimento do capital humano. Então, nós crescemos
durante essa trajetória toda, né? Foram 2 décadas aqui, se a gente somar quantos anos nós temos. Mas, então, o nosso foco não é só o crescimento do nosso aluno, que isso é extremamente importante, é o nosso eixo norteador, o potencial do nosso aluno, focar no potencial do nosso aluno, mas é o nosso crescimento também, né? Então, a nossa formação, isso é a confiança dos mantenedores nessa condição de crescimento que os funcionários têm, né? Toda a nossa comunidade acadêmica. Quando tem isso que você falou, essa confiança, eu acho muito legal, né? Que a Jaque, quando a gente vai falar de uma contratação com ela, com o próprio professor Afonso, que lá nas aulas de pós-graduação falou, olha, aquele lá é seu egresso, eu acho que tem. Mas a pergunta inicial de ambos é nosso egresso? Sempre por preferência. Exatamente, porque se a gente forma essas pessoas, por que não tê-las trabalhando aqui? Né? Então, eu acho isso muito legal. DNA FAG. E todo mundo cresce junto. Né? A FAG cresce, a gente cresce, o aluno cresce, e isso é muito bacana. Então, está chegando ao fim do nosso bate-papo. Em uma palavra, trabalhar na FAG é o que para vocês? Para vocês ou para mim? Para todos, geral. Para mim, assim, eu tento levar tudo na minha vida como um aprendizado, né? Então, assim, para mim é mais um grande aprendizado, um enorme aprendizado, né? Porque, como eu disse, entra muito também na questão que a Vivi falou, vem de uma cidade de fora, vem para cá, você tem um círculo novo de pessoas, um círculo novo de trabalho, amigos que você acaba fazendo dentro. Então, assim, é um aprendizado diário e eterno, acredito eu. Bom, para mim, vou mais uma vez falar vida, família, profissionalismo. São 3 palavras que eu acho que estão totalmente envolvidas com a FAG. Eu sempre pensei em oportunidade. Oportunidade para buscar o conhecimento, para conviver, para crescer, para dialogar, para fazer em grupo aquilo que precisa ser feito, para buscar a formação fora daqui também, para voltar e dialogar. Então, eu vejo a FAG como um grande espaço de oportunidade, até porque os nossos alunos, quando saem daqui, fazem a diferença no espaço social. A oportunidade que nós temos em conviver com pessoas que vão fazer a diferença para além da FAG, né? Para além dos espaços da FAG. Então, acho que a oportunidade é uma palavra bem importante. Concordo com todas as outras, mas eu acho que oportunidade é uma palavra bem bacana. Eu não posso falar diferente, né? Aqui, então, eu encontrei minha casa. Então, para mim, a palavra é casa. Né? E isso é muito claro. Por exemplo, quando o meu filho, que hoje é aluno aqui, estava fazendo vestibular, e ele me dizia, eu quero estudar na FAG. E foi tão engraçado que ele não passou na primeira chamada, né? E aí ele já tinha sido chamado em outro local fora daqui, né, até de onde eu venho, que é no norte do Paraná. E eu falei, filho, vamos fazer a matrícula, não vamos perder a oportunidade, porque eu via que ele estava ansioso. Ele falou, não, mamãe, eu vou entrar na FAG. E aí, na sequência, ele foi chamado na FAG. Depois, agora, minha filha, né, não, eu quero ir trabalhar com você, então eu quero, né, ter a oportunidade de também ir com você. Então, eu acho que isso mostra muito o que a FAG significa para mim, né? Que é casa. Bom, acho que todos já falaram, né? Muitas palavras importantes, mas é o criar laços afetivos, criar laços familiares, a amizade que a gente tem um com o outro, né? Que vai além, muitas vezes, daqui, né? Às vezes a gente dá um tchau ali depois de bater o ponto, depois do final do expediente, e muitas vezes a gente transfere isso para a nossa vida. Isso aí. Então, eu gostaria de agradecer vocês, a participação, agradecer vocês por disponibilizarem o tempo para vir aqui contar um pouquinho da trajetória de cada um. E ouvindo, né, a história, a trajetória de cada um de vocês e de todo o resto de trabalhadores que tem aqui na FAG, a gente consegue ver claramente que o trabalho não diz respeito à estrutura, não diz respeito só à questão financeira, a FAG é um campus bonito, ela diz respeito a pessoas. Então, acho que se a FAG hoje é o que ela é, se ela tem estrutura que ela tem, se ela consegue crescer, se ela é
é uma das melhores instituições do Brasil hoje, é porque existe pessoas, trabalhadores que estão aqui todos os dias, que se dedicam, que doam o seu tempo, anos da sua vida, né, com amor, com carinho, com respeito, para fazer com que tudo isso aqui cresça. Então, hoje o sentimento meu, e eu posso falar em nome da minha mãe, do meu pai, do meu avô, eu acho que é gratidão e orgulho por a gente ter uma equipe, uma família tão maravilhosa, tão dedicada, que tem esse sentimento de pertencimento. Então, por isso que eu acho que o Dia do Trabalhador é tão importante, porque todo mundo está se doando para fazer o melhor para uma sociedade. Então, eu gostaria de deixar aqui um feliz Dia do Trabalhador a todas as pessoas, principalmente as pessoas, os trabalhadores aqui da nossa casa, como diz a Vivi. Agradecer a dedicação, o carinho, o cuidado de todos vocês aqui com a FAG e a todos os outros, né, que estão ali também se dedicando às suas empresas, ao seu trabalho. Queria deixar um feliz Dia do Trabalhador especial ao meu pai, que é o maior trabalhador assim, do meu coração, de quem eu me orgulho muito. Então, pai, feliz Dia do Trabalhador para você.